A mediunidade, ela pode mudar no decorrer da vida? Como que eu sei qual tipo de mediunidade que eu tenho? Como que eu desenvolvo uma mediunidade? Esses são os temas de hoje. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Salve galera, meu nome é Genotário, eu sou o dirigente e sacerdote da Tenda de Luz Paz João de Angola e hoje a gente vai falar um pouco de mediunidade. Como que eu faço para descobrir a minha mediunidade? A mediunidade ela pode mudar durante a minha vida? Eu posso desenvolver outra mediunidade? Então nós vamos bater um papo hoje sobre isso. Por quê? Porque é uma pergunta muito comum que me fazem, é uma dúvida muito normal de todo umbandista, todo médium, toda aquela pessoa que é envolvida com questões espirituais. Então, vamos começar pelo começo. A mediunidade, ela pode mudar no decorrer da vida? Bom, eu não digo que ela possa mudar. Eu digo que você pode descobrir que tem essa mediunidade. E agora parece que fica um pouco mais confuso. Tá bom, como é que eu descubro que eu tenho uma mediunidade depois dos 40 anos, dos 35 anos? Como que eu descubro que eu tenho uma mediunidade aos 50 anos? Bom, vamos entender que a mediunidade a gente já nasce com algumas capacidades, algumas faculdades, tá certo? Se você não viu o vídeo sobre essa questão, vai ter um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, de como que a gente nasce médium. Agora, vamos lá. Como que pode mudar? Mudar, ela não muda. Você apenas vai utilizar essa faculdade em um determinado momento da sua vida. Então, o que que é comum? Às vezes a pessoa está lá com seus 35, 40 anos, nunca pisou num terreiro, nunca foi num centro espírita, aí começa a ver coisas dentro de casa, começa a ver vultos, começa a ouvir vozes, as coisas começam a se agravar, e aí a pessoa meio que se obriga a ir em um terreiro ou em algum lugar para descobrir o que está acontecendo. E ela sempre comenta assim: "Ah, mas eu nunca tive isso, parece que agora as coisas estão acontecendo, eu estou vendo, eu nunca vi nada, eu nunca percebi nada, por que agora?". Bom, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha sentido alguma coisa, mas nunca se percebeu. E talvez agora alguma coisa na sua vida precisa ser transformada ou disciplinada ou doutrinada ou esclarecida. E aí o que acontece? Os guias espirituais, os mentores espirituais, eles começam a se aproximar de você, te dando alguma orientação, te mostrando alguma energia, te trazendo uma energia deles, e aí você começa a perceber que algumas coisas não estão muito normais. E aí você vai e busca esclarecimento. Esclarecimento, às vezes, esse que não está muito claro, as pessoas não conseguem trazer uma lógica para aquilo que está acontecendo. No máximo, às vezes, que falam, ah, é médium. Ah, não, é porque tem muita coisa acontecendo na sua vida e é por isso que você está vendo, está sentindo, você está ouvindo, você está cheirando as coisas do além. Eu vou dar um relato. Eu gosto muito de trazer exemplos daquilo que eu vivi, porque se eu trago exemplos daquilo que eu não vivo, eu, no mínimo, estou sendo hipócrita e mentiroso. Eu sempre, desde criança, via pessoas, via vultos e tinha um ciricutico, vamos dizer assim, quando dormia. Minha mãe sempre relatou que quando eu era novo, eu tinha lá meus de uns 5 a uns 9 anos de idade, era bem conturbado o meu sono. Isso foi agravando, agravando, e aí eu tenho lembranças de quando eu tinha perto dos meus 12, 13 anos, que eu acordava me virando na cama, batendo na parede, bem coisa de louco, bem coisa de gente surtada. E aí não tinha motivo, não tinha porquê, eu não conhecia Umbanda, não conhecia Espiritismo. Eu era, na época
dos meus 12, 13 anos, eu era altamente concentrado nas questões católicas, então eu tocava em banda católica, eu ia para missa, eu fazia parte do grupo de jovens, eu fazia vigília, eu participava de retiros espirituais católicos. Então, para mim, eu não tinha muito sentido aquilo que estava acontecendo. Só que tem coisas que marcaram nesse meu passado. Por exemplo, algumas noites, pense assim, tá tudo escuro no seu quarto, você não enxerga nada, você não vê nada, é um breu total. E eu enxergava na porta do meu quarto um homem de branco, preto, o homem era preto, todo vestido de branco, com um chapéu virado para o lado, branco, com alguns detalhes em vermelho na roupa. Até então eu não sabia quem que era, mas eu me assustava. Ficava pensando assim, caramba, mas da onde que surgiu? Como é que sumiu? Ele não falava nada, ele apenas olhava para mim e sorria. Muitos anos depois, isso com 12, 13 anos, só depois dos 19 anos que eu entrei para a Umbanda, eu descobri que aquele ser era um Zé Pilintra, que depois de mais alguns anos, mais alguns bons anos, eu fui descobrir que era a minha entidade espiritual. Vamos dizer minha, só para entender a referência, porque os guias não são nossos. Eles trabalham com a gente. Então vamos dizer assim, é o Zé Pilintra que trabalha comigo. Fica um pouco mais eticamente correto de dizer. Mas até então, veja, só depois do 19 que eu fui ter algumas respostas. Então eu não fui descobrir que eu era médium com 19. Eu já tinha essa percepção que algo diferente acontecia comigo. Eu só fui ter a comprovação depois. Então não foi uma mediunidade que se manifestou depois de eu ir no terreiro ou quando acontecia muitas coisas dificultosas na minha vida. Não, isso já surgiu lá atrás. Outros momentos que eu lembro muito da memória foi que em algumas noites, em algumas madrugadas, eu acordava sentado com o meu olho um pouco virado para cima, com uma cara meio enferruscada. E eu não entendia aquilo, eu ficava naquela, meu Deus, eu tô dormindo, eu tô acordado, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu, me ajuda, por que que tá rolando isso? E aí, novamente, lá pelos meus 20, 21 anos, eu fui descobrir que aquilo que eu sentia era a aproximação do meu pai, do meu mestre, do meu mentor, do meu guia espiritual, o Pai Tranca-Rua das Almas. E aí você pode já estar se perguntando: meu Deus do céu, mas por que que eles fazem isso com uma criança? Para que assustar? Para que fazer isso? E eles não fizeram nada de errado. Não tem nada de errado no que eles fizeram. É a forma com que eles se manifestam e é a forma com que eles tinham naquele momento para dizer para mim, mesmo eu não entendendo, dizendo: olha, nós estamos com você. Não se preocupa, nós estamos aqui, você não está sozinho, você tem a gente próximo. Mas isso eu só fui entender essa posição deles, de eles estarem próximos a mim, me cuidando, e uma forma de dizer: nós estamos juntos com você, bem depois dos meus 25, 27 anos, que eu fui ter uma clareza realmente do que isso significava. Então, não muda, apenas as coisas vão se amadurecendo e quanto mais você busca informação, quanto mais você busca conhecimento, mais vai se concretizando alguma coisa na sua vida. Aí, depois de um bom tempo, hoje, quando né, eu gravo esse vídeo que vocês estão assistindo, hoje eu estou com 34 anos. Quando eu tinha os meus 30 anos, então é bem recente, né? É uma, uma, uma questão bem nova na minha vida ainda. Eu estava tomando o meu banho normal, banho de sabonete, cheirosinho, limpinho. Não vou dizer que banho de shampoo, porque como vocês percebem, fui desprovido nessa encarnação de cabelo. Eu estava tomando meu banho e no banho eu senti alguém muito próximo a mim. E ali eu percebi que não era algum guia espiritual que trabalha junto a mim, não era algum guia que eu conhecia, mas também não era nenhum obsessor, nenhum quiumba, nenhum espírito perdido pensando assim: ah, vou lá dar um susto nele enquanto ele toma banho. Eu vi que era alguma coisa boa, só que eu não conseguia entender o que que era. Eu saí do banho às pressas, meio que de toalha, meio que molhado, meio que todo esquisito.
Eu olhei para minha mulher e falei: preciso de papel, preciso de papel, preciso de papel. Fui, sentei e escrevi uma carta. Essa carta, ela foi do irmão Marco, que mais alguns anos depois seria um espírito que estaria atuando junto a mim para trazer algumas mensagens, algumas ideias, alguns pontos de vista que até então a gente nunca tinha parado para refletir sobre. Eu escrevi ali, fiquei um bom tempo meio atordoado, meio confuso, porque eu já estava há mais de 13 anos trabalhando na Umbanda com meus guias espirituais, e isso nunca tinha acontecido. E ainda até então, na época, eu entendia que se eu incorporava. Não tinha que escrever carta, não tinha que ver coisas, não tinha que receber mensagem. Ali me deu um choque, no sentido assim, ok, que mais que vai mudar agora? E ali, a partir dali, eu comecei a escrever algumas coisas quando eles me pediam. É, fui desenvolvendo, não sou um médium psicógrafo ativo, daquele que escreve todo dia, que faz um monte de coisa, não é. Mas depois de algumas cartas, de algumas comunicações, surgiu o pedido de escrever um livro, que eu digo que é em coautoria, não é meu esse livro, porque não sou eu que trago essa ideia. Então, em 2019, eu comecei a escrever esse livro, ele ficou pronto, eu guardei e agora vai ser publicado a pedido do espírito que trouxe essa mensagem, eu apenas trouxe para a matéria, simples assim. E aí eu entendo que, diante da minha mediunidade, não mudou, apenas acrescentou aquilo que eu preciso fazer. Então eu continuo incorporando, continuo trabalhando com os guias espirituais, porém agora tem alguns momentos em que eu preciso escrever, que eu preciso trazer uma mensagem. Muitas vezes algumas orientações sobre o terreiro que eu dirijo vêm através dessa comunicação com papel e caneta. E eu sinto que a comunicação é melhor, porque no momento em que eu estou escrevendo, é só eu e o guia espiritual. Não tem nenhuma forma de dissipar a minha concentração. Mas em que momento da vida que se acrescenta essa mediunidade? Como que eu vou saber quando que vai surgir? Não sabemos. Aí é que está a graça da vida. Nós não sabemos, nós não temos esse poder de saber quando que tudo vai acontecer. E quando eles acharem que é o momento daquilo acontecer, eles vão fazer acontecer e ponto. Outra questão é, você vai aceitar ou não vai aceitar? Nós não somos obrigados a nada pela espiritualidade. Eles apenas nos dizem, ó, oh, você tem que incorporar, você pode dizer sim ou não. Você tem que escrever, você pode dizer sim ou não. Olha, você tem que ouvir, você pode dizer sim ou não. Não vai cair o mundo se você não incorporar. Simplesmente você não vai realizar um trabalho que eles depositaram uma certa confiança em você. Simples assim, ponto e acabou. Não tem um peso, não tem um julgamento. O que tem é assim, você não entender o que está acontecendo e você não permitir aquilo. Eu penso que todos nós que trabalhamos ativamente como médiums manifestadores, nós temos um compromisso com o grupo que nos rodeia de trazer algo que talvez outras pessoas não consigam. E isso exige responsabilidade, exige caráter, exige equilíbrio mental, emocional, racional. Então, não muda. Mediunidade, ela é acrescentada. Pode ser que quando você está lá com seus 50 anos, 40 anos, ou até menos, você possa dizer assim: ah, eu incorporava, agora não incorporo mais. Agora eu vejo e escuto. Então mudou. Não mudou. Eu acredito, no meu ponto de vista, que não muda. O que acontece é, ok, no momento da vida você precisava incorporar, você precisava trazer os guias em terra para que eles te mostrassem, para que eles te ensinassem, para que eles ajudassem os outros. E agora você está em um momento em que você precisa fazer entendendo como é uma manifestação sem você exteriorizar no seu corpo. Independente da forma com que se manifesta o espírito,
A função principal é ajudar a si, conhecer-se primeiro, ajudar o outro, ajudar a si mesmo na sua forma de viver, nas questões que estão acontecendo na sua vida e ajudar a sociedade. Eu incorporo ou escrevo uma carta e só uma pessoa escuta, só uma pessoa percebe, só uma pessoa vê, não tem legiões ou não tem centenas de pessoas ao meu redor para isso. Ótimo! Uma pessoa que você ajude e que não vá para as esferas negativas, para os planos negativos, por causa daquilo que você ensinou, daquilo que você falou, baseado no que os seus guias espirituais trouxeram, é um ponto de luz que vai para o alto e menos um ponto negativo nas esferas inferiores. Posso até dizer que não se apegue à quantidade de número, porque um obsessor, um quiumba, ele pode fazer um estrago gigante na vida de alguém. Um pode fazer a ruína na vida de uma pessoa. Então, se você, com a sua ajuda, com aquilo que você trouxe dos planos espirituais, você ajudou alguém, você já fez um grande trabalho. Eu posso deixar de fazer as coisas? Pode, você tem esse direito. Por que que muda? Por que que até então todos só incorporam? E por que que eu mudei? Até onde eu saiba, nós não somos Deus. Nós não temos essa capacidade de saber quais são as vontades dele. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Se ele depositou isso em nós, nós temos que realizar, sem obrigatoriedade, mas eu acredito que nós devemos. Então, uma mediunidade, ela não muda, ela é acrescentada. Ah, mas eu incorporava e agora eu só escrevo. Então ela mudou, porque eu não incorporo mais. Agora eu só escrevo. Então eu posso dizer, do meu ponto de vista, que não é que mudou, foi acrescentado no que já existia teu, na tua manifestação, o escrever. Quando eu digo acrescentar, não é que no meio do caminho Deus olhou e falou assim: olha, acho que ele vai dar um bom escritor mediúnico. Vamos lá e vamos colocar uma colherzinha de psicografia nele. Não. Você já vem com isso. Você já tem isso. Quando eu digo o acrescentar, é que na sua vida manifesta será acrescentado mais essa forma, mas no seu ser espiritual, essa mediunidade ela já está lá, ela está apenas adormecida. Então, vamos deixar bem claro. Quando eu digo acrescentar, não quer dizer que do nada alguém estala o dedo, pronto, você agora é psicógrafo, você agora é clareaudiente, você é vidente. Não, ela está adormecida, é uma mediunidade adormecida. E aí, no momento da sua vida, você precisa realizar essas coisas. E aí ela se acrescenta, preste atenção, ela se acrescenta naquilo que vai ser exteriorizado. Ok? Entendam. Esse acrescentar é tornar-se manifesta. Não é surgir do nada, do além. Você já tem as mediunidades, elas estão adormecidas. E para a gente terminar, como que eu faço para desenvolver? Eu acredito que conduta, caráter, compromisso, comprometimento e busca pelo conhecimento é uma grande forma de desenvolver uma mediunidade, seja ela qual for. E no momento que Deus achar que deve, ela vai ser exteriorizada através de você. Não tem uma receita miraculosa de dizer faz isso, depois faz isso e mais isso. E aí você vai conseguir desenvolver sua mediunidade. Eu acredito que, como eu disse, questões comportamentais vão influenciar e muito no desenvolvimento dessa mediunidade. Buscar conhecimento espiritual vai ajudar e muito, muito desenvolver essa mediunidade. Alguns gostam de meditação, outros gostam de ir no terreiro, outros gostam de participar de reuniões espíritas e tá tudo bem. A questão é como que você desenvolve mediunidade? Mediunidade é uma nova forma de consciência. E consciência você trabalha, você muda com comportamentos, com uma nova forma de ver o mundo.
Então, esse é o meu conselho para quem quer desenvolver mediunidade. Mude o seu comportamento, mude os seus pensamentos, mude suas atitudes e com certeza a sua mediunidade vai te trazer muitas coisas boas. Fechamos por aqui, encerramos. Esse foi mais um tema sobre mediunidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda para quem precisa ouvir, para quem precisa aprender, para quem precisa conhecer. Eu fico por aqui. Até mais. Patacori Ogum.